Pronto. Desculpa, gente, eu não tô nervosa. Eu estou muito nervosa. Eu já tem 3 anos que eu não faço seminário, desde que eu me formei. E, bom, a gente vai falar sobre a educação na época da ditadura militar, né? E, bom, eu queria começar perguntando, né, para vocês, o que vocês entendem como ditadura militar no Brasil? O que vem na cabeça assim quando pensa? Golpe, mas o quê? Ditadura militar é o que é bem popular, mas é uma ditadura civil-militar. Pois é. Repressão, Pessoas machucadas. censura, tortura. Então, ninguém entende o que é ditadura como algo como educação, né? Ninguém consegue ter essa percepção. Então, a gente estava num contexto de Guerra Fria, né, após a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo todo estava dividido em praticamente 2 blocos, assim, praticamente falando, que eram o bloco da União Soviética e o bloco dos Estados Unidos, que um era capitalista e o outro era socialista. Então, existia um medo da ameaça comunista aqui no nosso país, né? Vou passar bem breve, porque a gente não está falando muito sobre o contexto histórico, mas, bom... Contexto, né? Estava no governo do Jango, em 1964, e ele tinha uma proposta de reforma de base, que não agradou muitas pessoas que eram contra tanto a ameaça comunista, e ele tinha amigos, né? Foi visitar a China e Cuba. todo o movimento contra ele, porque ele era a favor da reforma agrária, ele tinha um projeto de educação junto com o Paulo Freire, que era politizar as pessoas mais pobres, ensinar elas com o método do Paulo Freire. E aí uma grande parte da sociedade acabou se revoltando contra o governo do Jango junto com os militares. Tanto que eu trouxe essas imagens aqui, porque eu lembrei muito do que a gente está vivendo, sabe? O Brasil não será uma nova Cuba, sabe? A gente escuta muito isso hoje em dia, vai para Venezuela. Porque a Cuba tinha acabado de fazer a Revolução em 1959, se não me engano, ou 57. Então era muito recente, a Revolução Cubana ainda era muito recente, né? Então nessa divisão, vocês já jogaram War? Sim. Né? Então meio assim, né? Os Estados Unidos e a União Soviética estavam conquistando seus territórios e a União Soviética tinha conquistado o território Cuba, né? Tinha apoiado a Revolução Cubana. E com essa aproximação do Jango com o governo cubano, né? Se acenderam assim as luzes de risco, de preocupação por parte dos Estados Unidos primeiro, né? Então é bom a gente lembrar também que a ditadura militar no Brasil, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, todos os golpes que foram se dando aqui na América Latina foram financiados pelos Estados Unidos para conter essa expansão vermelha. Foi movido muito por um medo da expansão comunista, né? Muito atual. A gente vive isso há 50 anos. Vou falar sobre os dados. Então, no governo do Jango tiveram algumas melhorias, né? Que ele era muito... Progressista. Isso, progressista. Ele tentava colocar as pessoas para dentro da escola, criava projetos e alfabetizar, enfim. E aí as taxas de crescimento expressivo das matrículas do ensino básico durante os primeiros anos acabaram subindo nesses primeiros... E fora que em 1965, que é o que marca no texto, era a época do petróleo, esqueci o nome, o milagre econômico estava acontecendo. Então o Brasil estava com dinheiro, mesmo assim investindo muito em educação. Mas o jogo estava tentando fazer alguma coisa. Eu adoro o jogo, gente, desculpa. Aí, em 1965, a gente tinha 67,5% das pessoas entre 7 e 14 anos na escola. Em 1975, o autor fala que era 91,8%. Isso foi um crescimento bom, uma média de 3,1 por ano. Só que de 1975 a
1985 vai para 97,8%. Que é uma decadência, porque é 0,6 ao ano. São 10 anos aqui, cresce bastante, e daqui para cá... Mas também pensando que o esforço mais difícil é a primeira etapa aí, né? De sair de 67 para 91, né? Como assim? É um pulo... Não, aqui foi ótimo. Um pulo enorme. Mas aqui já deu uma decaída. Decaída não, né? Subiu, mas não subiu tanto. Mas também quase universalizou, né? Não. Foi de 97,8%. Isso, mas o autor, ele meio que ele desmente isso depois. Porque ele fala, poxa, esses 97 aqui não quer dizer que todos os alunos estavam realmente na idade certa, estavam na escola, não. Porque tinha muito repetente. Então, o que era para ser 2,2%, né, fora da escola, na verdade, eram 18,8% dos alunos fora da escola. Então, eram 16% de repetentes, sabe? Então, assim, existia uma grande quantidade de pessoas que repetiam nas séries de 7 a 14 anos. Então, gente, olha, a gente está de novo dentro daquele dilema, né? Da quantidade e da qualidade, tá certo? Então, assim, a gente pode dizer que nesse período houve uma expansão significativa em termos quantitativos. Sim. Mas qualitativamente, parte desse número era de repetentes, pessoas que estavam com defasagem em seriedade, né? Aí depois ele vem falando do investimento. Isso é no ensino básico. Isso, de 7 a 14 anos, eu acho Não, que eles não, isso é importante, essa pergunta é importante. Eles não estão, né, nesses dados, eles não estão identificando, por isso o erro de interpretação, não estão identificando em que série está. É simplesmente que crianças de 7 a 14 anos estavam na escola. Agora, onde elas estavam, não importava, entendeu? Muitas estavam muito atrasadas. Nessa época ainda as séries eram como segmentadas, tipo, na mesma, não eram segmentadas, tipo, na mesma sala tinha crianças de diversas séries? Ou Não, já não. Já não. primeiro, segundo, terceiro, aí as pessoas iam repetindo. Tinha um grande gargalo no primeiro ano, que a gente não passava. Era um funil que a gente estava estudando para a minha apresentação do trabalho. Então esse cenário continuou. Meu pai está sem medicação dele e tem que... Então, aí, em 1973... Eu não vou deixar ela apresentar sozinha. Pode. Pode? Pode. Vamos fazer isso então. Ai, que bom. Eu vou precisar correr agora. Tá. Vai, sorte. Aí ele já chega falando do investimento, já nesse capítulo, que ele fala de 1963 a 1962. Então, peraí, deixa eu só lembrar uma coisinha que talvez, que eu já não me lembro se está no texto ou não. Nesse período do Jango, tá, até 64, que a gente vê que tinha uma aproximação com os ideais socialistas, né? E teve um período que foi o período de ouro da educação de jovens e adultos, exatamente nesse comecinho, no finalzinho dos anos 50 e comecinho dos anos 60. Isso é importante lembrar, gente, porque normalmente a gente fala do pioneirismo do Paulo Freire, mas é bom a gente relativizar um pouquinho esse pioneirismo. Na verdade, o trabalho do Paulo Freire não foi um trabalho isolado, fez parte de um conjunto de projetos que estavam na mesma linha de alfabetizar jovens e adultos e muito inspirados pela experiência cubana, da Revolução Cubana. Ele fala isso mais no final dele. Na verdade, o método do Paulo Freire não é o método do Paulo Freire. Né? Não, É um método que ele pegou de outro lugar. de Cuba, realmente, né? E que, por sua vez, também é um método manjado, né? Que é o método fonético. A grande diferença é a questão de você pegar a palavra geradora, pegar uma palavra que tem uma carga ideológica grande e que tem significado para o grupo. Essa foi a grande sacada. Mas não foi também o Paulo Freire que inventou isso. Tinha outros grupos na época
tinham grupos ligados à Igreja Católica, né? A gente tem que lembrar também que nesse momento a gente tem um movimento muito forte da Igreja Católica, que era a Teologia da Libertação, né? Então são setores da Igreja Católica muito progressistas e, em geral, realmente socialistas, né? Então eles tinham essa perspectiva de alfabetização em massa. Esse conjunto de coisas, essas reformas, essas metas do Jango, com esse conjunto de coisas e aproximação com Cuba, fez a sociedade civil e os Estados Unidos ficarem alarmados e falar: gente, vamos parar com esse negócio, porque se a gente perder o Brasil, que é quase o tamanho do continente inteiro, né, para o socialismo, isso aí vai se espalhar e a gente vai perder a América Latina inteira. Vamos dar um basta nesse troço, né? E aí os Estados Unidos, junto com a sociedade civil, isso é importante dizer, né? Por quê? Porque eles ficaram... a gente tem que lembrar quem é essa sociedade civil, né? São herdeiros do colonialismo, da política café com leite, dos grandes oligarcas do café, entendeu? Que falaram assim: gente, a gente não quer reforma agrária, a gente não quer dividir nossas terras, a gente não quer perder nenhum centímetro das nossas terras, não quer essa conversa, não. Eu fiquei um pouco na dúvida se essa sociedade civil também eram pessoas mais pobres. Tipo assim, pessoas que são manipuladas, que nem hoje. Olha, devia ter também, com certeza, mas assim, quem estava à frente justamente eram as pessoas que estavam se sentindo ameaçadas, né? Tinha um grupo forte que era Tradição, Família e Propriedade, TFM, Tradição, Família e Propriedade, que hoje em dia seria aquele movimento Brasil Livre, né? MBL, não era isso? Hoje em dia, não é? Movimento Brasil Livre, não é que chama? Não é? Então seria uma coisa semelhante a isso. Então, assim, para vocês verem que a história ela só se repete como farsa, né? Diz o Marx, mas a gente vê a coisa se repetindo. Então, essa ideia, gente, de conservador e progressista é interessante a gente refletir também. Conservador, ele quer o quê? Quer conservar os seus privilégios, entendeu? Então, não queria que nada alterasse o contexto de privilégio que as pessoas tinham. E tinham, né? A gente já viu isso aqui nos outros períodos, né? Os privilégios em relação ao acesso à educação, né? Que as massas não tinham acesso com qualidade. E aí, então, em 64 foi esse marco, foi feito um golpe militar e aí se fecha o Congresso. Então, tudo isso que vocês falaram é verdadeiro, né? Perda de direitos e tal. E aí a gente tem umas características do que vai acontecer. Então, legal lembrar essa coisa também que você está falando do período do milagre econômico, né? Foi um período que a nossa commodity maior, que era o petróleo, estava em alta, né? Depois vai baixar. Então, e esse negócio no Brasil também é interessante a gente ver. São os ciclos, né? A gente teve uma grande commodity que foi o café, que fazia o país ficar rico até 1929. Depois foi o petróleo, que fez a gente ficar rico dessa época aí até 70 e poucos, né? Aí começou uma crise, né? Porque veio outros países produtores de petróleo, a OPEP, e aí criou o problema e a gente já não tinha mais essa fonte, porque o problema do Brasil é ser dependente da exportação, né? Então, se aquilo que ele vende, por alguma razão no mercado, fica em baixa, a gente fica sem dinheiro, tá? Então, a gente vai ver o que os militares fizeram com esses recursos, né? O que eles fizeram. Na educação, de 1963 até 1972, a gente estava no pilar econômico, no Brasil, cheio de dinheiro e tal. Esse é um país que vai pra frente. Não lembro disso, professora? Claro que não, você é novinha. Aí, peraí, me perdi. Tá, ele estava no milagre econômico e também tem uma parte do livro que ele fala que eles mudaram a reforma tributária. E aí eles estavam conseguindo arrecadar mais dinheiro da população.
Aí, beleza. O PIB para a educação era 1,4% que ia. Aí, até 1972, foi 2,4%. Gente, fecha aí alguém, por favor. Aí, poxa, né, aumentou bastante. Aí a gente foi pesquisar, né, estudando junto, e hoje em dia é 6%. Me corrija se eu estiver errado. E tipo assim, 6% não tá dando. A gente sabe que tá pouco hoje. 2,4% nessa época. O Brasil crescendo, o Brasil ganhando muitos dinheiros, como diz o meu irmãozinho. Não era nada, né, gente? Aí, em 1973, vem a crise do petróleo, a baixa e cai, né, o milagre econômico, fica xoxo. Aí os gastos do PIB vão estagnar em 2%. Aí tá. A recadadinha que eu já falei. E duas coisas importantes também que ele fala no texto é que o governo colocava outros gastos dentro da educação. Até hoje se faz isso. Então, esse 6% que vocês leram não é 6% do PIB. É menos. Sempre é menos. Então, assim, isso aí é um negócio complicado. A gente não sabe nunca exatamente. É difícil de qualificar isso, sabe? Porque esses dados aí tem instituições... Sabe essa coisa do intenção de votos? Que uma agência dá um dado, outra agência dá o outro? Acontece a mesma coisa com isso. O que acontece é que as agências do governo, em geral, contabilizam na conta deles, do quanto que eles destinam para a educação. Em geral, eles colocam também os dinheiros que eles dão para o ensino particular, entendeu? E outras coisas periféricas que não são exatamente, não tem uma relação tão direta com a educação, eles botam aí também para inflacionar um pouquinho. Aí, tem essa coisa dos ministérios alocados, e dá um exemplo do treinamento de mão de obra, que não tem nada a ver com a educação, e que eles colocavam junto desses 2%. E aí o autor cita um outro autor que fala que se a lógica é essa, de se alocar despesas de outros ministérios na educação, então a merenda escolar deveria cair na saúde, né? O que não acontece. Coitada da saúde também, né? Daí tem uma outra parte, né, sobre esses 2% também, que ele fala que parte desses 2% eram destinados a escolas particulares também. É isso. Então, em relação ao investimento, recapitulando, a gente pode dizer que no período do milagre econômico quase dobrou o investimento, tá certo, gente? Podemos dizer isso? De 1,4 para 2,4, a gente pode dizer que quase dobrou, quase houve um aumento de 100%. Isso é legal? Sim, legal. É legal. Isso é suficiente? Não foi suficiente, tá? Muito bem. E que depois diminuiu, né? Estagnou em 2.000, mas não voltou para 1,4. Tá. Foi esse aumento de 100% foi um aumento na educação? De investimentos para a educação. Ah, sim. Porque também, gente, é o seguinte, antes disso, a gente tem que lembrar o seguinte, que, olha só, isso aqui é importante da gente lembrar. As constituições federais, a gente tem a Constituição Federal de 32, que previa vinculação de recursos. Isso aqui são marcos muito importantes. Eu vou mandar para vocês um videozinho de outra aula que eu dei dessa coisa das constituições. Vinculação de recursos para educação. Desculpa, 32 não, 34. Constituição de 34. Depois, na Constituição de 37, não vinculação. A vinculação cai. Tá? Por quê? Porque foi o período da ditadura Vargas. Depois, na Constituição de 46, volta vinculação. Acaba a ditadura Vargas. Tá? Aí a gente vai ter a próxima Constituição, vai ser de 67, cai a vinculação. Tá?
Tá? Então a gente tem um aqui sim, não, entendeu? É uma Constituição, tá? Então, a vinculação de recursos começou em 46, né? Então foi de 46 até 67. Quando os militares assumiram, já estava no período, desde 46, já estava tendo um aumento, né? Gente, isso é muito importante. Qual é a tese geral desse livro do Antônio? A tese geral é destruir essa hipótese que ele comprova no livro, que é falsa, de que a educação nunca esteve tão ruim, que antes era muito melhor. Ele vai dizer assim, olha, não houve esse momento muito melhor, sempre foi muito ruim, né? Na verdade, a gente está melhorando, só que muito pouquinho. Mas tem uma melhora? Tem uma melhora sim, hoje é muito melhor do que era antes, né? Quando a gente lembra as coisas, barbaridades que a gente já estudou aqui de antes, né? Tipo, não ter quase escola nenhuma, você passar para o ginásio, para o ensino fundamental 2, que é uma coisa super seletiva. Já pensou, você tem que fazer um vestibular para ter uma vaga no ensino fundamental 2? Isso acabou, todo mundo tem direito ao ensino fundamental, né? Hoje em dia, quase todo mundo, né? Enfim, então a gente vai melhorando um pouquinho. Então a gente viu que houve, né, aqui de 64, quando os militares pegaram poder, até 72, tá, mais ou menos, a gente tem uma subida, né, uma melhora em função do quê? Em função do milagre econômico, em função das altas do petróleo, tá? Assim que isso acaba, diminui. Isso daí, gente, é uma regra. Qualquer presidente que assumir o poder neste país vai acontecer isso, tá? A gente vai votar no domingo, mas a gente não pode esperar milagre, porque não vai rolar milagre. Porque não tem como ter milagre, né? Porque a gente continua hoje, em 2022, dependente do mercado exterior. E da onde é que vem o dinheiro? Da economia, né? Então não adianta a gente ouvir na campanha a pessoa dizer que vai investir não sei quanto em educação, vai tirar da onde? Né? Estando em crise, está em crise. O que a gente precisa é melhorar a nossa situação econômica ao mesmo tempo. A gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo para melhorar. A situação é complexa, tá? Então vamos lá. O que mais que os militares fizeram? Não sei se eu posso dizer isso como um benefício, mas ocorreu uma ampliação de 4 a 8 anos na educação, que foi o fato que mais ocorreu as repetências. Por conta disso, muitas pessoas ficaram para trás, até que no texto ele fala que passamos por uma de exclusão escolar para exclusão na escola, porque muitas pessoas ficavam sem estudar, ou tipo assim, repetia e não aprendia nada, e nisso a gente vai para as porcentagens. Então, mas espera aí, vamos explicar esse negócio. O que é passar de 4 para 8 anos? O que passou de 4 para 8 anos? A educação, porque no ensino era de só 4 anos. Obrigatória. Isso. 4 anos obrigatórios. Tá, gente? Então, lembra que a gente estava vendo que antigamente não tinha nem os 4 anos obrigatórios, né? Aí a gente conseguiu 4 anos de obrigatoriedade. A gente está crescendo, assim, né? A gente está contando a historinha da educação brasileira. E aí os militares conseguiram, né, transformar constitucionalmente, por lei, né, de 4 para 8 anos de obrigatoriedade. Quando eu torno uma etapa do ensino obrigatória, essa etapa só pode ser obrigatória se ela for ofertada gratuitamente, né? Então, isso significa que o governo, com esse aumento de investimento para a educação, houve também, de novo, uma expansão de oferta de vaga, em vez de 4 para 8 anos. Então, isso é um ponto positivo para os militares? Em termos de quantidade, né? Botar menino na escola já é legal. Agora, e a qualidade? Como é que era? Exatamente. Aí, nesse meio termo, a gente vai, que a professora falou,
No Brasil, era só 2.880 horas que as pessoas ficavam nas escolas. Se comparado aos países vizinhos do Brasil, Venezuela, Bolívia, Venezuela, por exemplo, tinha 5.700 horas no qual os estudantes ficavam na escola. Então, para vocês verem, a diferença era para você, gigantesca. assim, quando a gente fala isso para vocês que são jovens, você fala assim, como assim, o que aconteceu, né? Quando eu era criança, eu simplesmente tinha as férias de julho inteiras, a gente estudava até junho, finalzinho de junho assim. Eu sou de 30 de junho, normalmente no meu aniversário já estava de férias, para vocês terem uma ideia. E aí a gente ficava julho inteiro de férias e depois a gente tinha as férias de verão que ia dezembro inteiro, janeiro e fevereiro de férias. Tá? Então, assim, a gente ficava muito menos tempo na escola. É mais barato, né? Manter o aluno. Exatamente. Então, você aumentar o número de horas significa que o poder público tem que aumentar o investimento para bancar esse número de horas. Exatamente. Além disso, da ampliação dos 4 anos da educação para 8 anos, aconteceu a legislação de cortarem os exames de admissão, que eram os exames que eram necessários para você entrar no segundo grau do primário, no caso. Na verdade era o ginásio que chamava. Isso. Aí nisso, acabou abrindo mais vagas, no caso, e aí, isso que eu não meio que peguei do texto, que ele fica oscilando em relação à repetência, em relação à ampliação, mas o que deu para que eu interpretei foi que durante esse corte que teve do exame de admissão, acabou que os repetentes, que as pessoas que já estavam na escola, acabaram sendo repetidas para as outras pessoas entrarem para ter a ampliação das... Não é isso? Não entendi isso não, porque olha só, o negócio é o seguinte, Porque aqui, ó, vamos pensar, vamos lembrar assim como é que era, eu já fiz esse quadrinho para vocês, mas vamos lembrar de novo. A gente tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto anos do primário, tá? Antes dos militares, o poder público só garantia 4 anos. O que significa? Significa que vocês estudavam, né? Mas se você quisesse estudar mais, se você quisesse ir para o ginásio, ou você pagava uma escola particular, ou você fazia o tal exame de admissão. Eu fiz. Tá? Aí você entrava para o ginásio. Aí tinha primeiro, segundo, terceiro, acho que era quarto também, né? E quarto. Tá? Que era o ginásio. Aí, em 1972, o que os militares fazem? E essa situação aqui era muito criticada, tá? Pela esquerda, havia muita pressão, né? Isso é importante também a gente estar entendendo, né? Sempre as mudanças acontecem por pressão. Então, por exemplo, quando a gente fala, eu estava vendo esses dias o Lula mesmo falando das cotas, né? Como se tivesse sido alguma coisa que ele fez pela população. Na verdade, isso foi fruto de pressão popular que começou bem antes do Lula. Na verdade, começou com o governo Garotinho no estado do Rio de Janeiro em 2000, exatamente no ano de 2000. Olha quando, tá? Quem foi pioneiro, então é bom a gente lembrar essas coisas, né? Porque tem distorção para todos os lados. A gente faz as escolhas da gente, mas sem ingenuidade, sem dizer assim, esse é uma maravilha, não mente não. Não, todo mundo está mentindo todo tempo, então vamos ficar de olho. Então, assim, o que acontece? As cotas raciais foram o resultado de uma luta muito intensa da sociedade civil, do movimento negro, né, por muitos anos, que conseguiram em 2000 a primeira lei na UERJ.
sobre isso, né? E conheci essas pessoas que entraram por cotas no ano de 2000. E dava aulas para elas, dava aula isso que eu dou para vocês, leitura e produção de texto. Por quê? Porque tinham muita dificuldade quando entraram, tá? Então, o que eles fizeram? Eles transformaram isso daqui com isso daqui e criaram o primeiro grau, tá? Que passou a ser obrigatório e gratuito. Se é obrigatório, gente, tem que ser gratuito. Não pode ser obrigatório sem ser gratuito. Lógico, tá? Então, eles fizeram isso. E como é que ficou com essa lei? Lei 5692/71, na verdade, 71. Tá? Eles juntaram, tinha o primeiro grau. E quem era o terceiro grau? Que aqui, então, era... Exatamente. 1, 2, 3, né? Que era o colegial ou secundário. Lembram disso aqui, que na época do Getúlio Vargas, essa etapa de ensino era aquela dualista que tinha tinha o ramo propedêutico e o ramo finalista, né? Então eles juntam isso aqui e passa a ser o segundo grau. Que hoje em dia é o que, gente? O ensino médio. Mas o terceiro grau, que é o quê? Não. Universidade. Isso é inspetor. Tá? O técnico era aqui. Aqui era técnico e propedêutico. Que era o técnico. O técnico podia ser professores, comércio, indústria e agricultura. Tá? Propedêutico, dividir em dois, que era o científico e o clássico. O clássico ia para humanas e o científico para exatas. Tá? Aqui no ensino superior. Bom? Então, olha só, daqui para cá, a gente tem, em 61, antes do golpe militar, a gente tem uma coisa muito importante, que é a primeira LDB, né? Nossa primeira LDB. Então, a gente tem o primeiro marco legal que vai dar as diretrizes básicas para organizar o sistema, porque antes a gente viu que era uma coisa local, né? Não tinha uma coisa sistêmica, tá? Então eles fazem essa lei aqui em 71, ó, tá aqui, ó, 1971, gente, procurem lei 5692, tá? Procurem usar aquela linha do tempo que eu preparei para vocês, que é muito boa para estudar, tá? Isso aí é legal de ver. Então vamos lá, e aí? Além de eles terem feito tudo isso na educação, eles acharam um outro problema, que seria o aumento da analfabetização dos adultos, no caso. Então, em 1970 tinha 34%, de pessoas analfabetizadas. Gente, é um escândalo de muito, né? Até que o texto disse que era uma vergonha nacional. Gente, a cada 3 pessoas, uma era analfabeta no Brasil. Em 1970, que é assim, é muito recente. É muito recente, né?
Aí durante a ditadura veio a criação do movimento brasileiro de alfabetização, que seria o Mobral, que só foi iniciar em 1970 mesmo. Só que aí o Passarinho, que é um dos que estava na ditadura, ele era o ministro da Educação, ele falou que pelo fato deles terem colocado muito dinheiro nas universidades, que era pelo fato deles quererem mais elite, o dinheiro que era para ser voltado à alfabetização ou ao ensino básico em si, não tinha mais. O que acontecia? Quando eles abriram o exame de admissão, as pessoas começaram a passar, querendo ou não, aumentou o fluxo e aumentou a demanda para o ensino superior. Exatamente. E o que acontecia? Eles faziam um concurso e não davam vagas. Tipo assim, não falavam, eu tenho 10 vagas para você entrar nessa universidade. Não, eles só falavam, tá aqui o vestibular, façam. E muita gente passava no vestibular com nota, mas não tinham... Eram os excedentes. Não tinha vaga. E aí, no vídeo que a gente vai mostrar depois, o Passarinho ele fala que não conseguia investir nos analfabetos adultos porque ele estava cuidando do problema dos excedentes. Tá. Olha só, Luciele colocou uma coisa muito bem, que é um problema lógico, de logística quase, né? Que é essa história que ela falou do fluxo. Vocês entenderam que ela explicou tão bem aí? Sim. Isso é muito importante, porque isso é um problema dos sistemas de ensino, tá? Então tem momentos que você tem que criar vaga, porque fica uma demanda e aquela população fica reclamando, entendeu? Então, outro problema para o fluxo é repetência. Porque se eu tenho um sistema de ensino, imagina, eu sou secretária de Educação de Angra dos Reis. Aí eu estou organizando aqui o ensino fundamental. Aqui é o Fundamental 1, aqui é o Fundamental 2, né? Se aqui eu tenho que 70% das crianças repetem, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contratar uma outra professora para abrir mais 2 turmas. Como é que fica em termos de logística? Tá entendendo? Eu vou ter que ter mais sala. É um problema. Então, o que eu quero? O que é o fluxo ideal? Todo mundo passando e indo embora. Né? Tem um autor, gente, que diz o seguinte, que hoje em dia o que a gente vive é a exclusão adiada, porque hoje a maioria dos brasileiros consegue terminar pelo menos o ensino fundamental, tá? Então a exclusão não se dá mais aqui. A parte da exclusão vai acontecer no ensino médio, que ainda tem muita exclusão, né? E depois vai acontecer no ensino superior. Vocês entram no ensino superior, fazem o ensino superior, mas depois essa exclusão vai acontecer onde? No mercado de trabalho, né? Porque a maioria pode ter faculdade e não vai ter emprego. Vocês acham que vai ter emprego para todo mundo? Poxa, sinto muito, mas não vai ter. E aí, o que o ensino então produz para essas pessoas não ficarem ociosas? Produz as especializações. Aí a pessoa começa a fazer especialização, né? E aí você tem um mercado de empresários do mundo particular, do mundo do privado, do mercado privado, oferecendo especializações. Você vai na Estácio, tem um monte de especialização, né? Então você vai fazer, quem fez pedagogia, vai fazer psicopedagogia, vai fazer, sei lá, alfabetização, letramento, alfabetização, pedagogia hospitalar, e aí vai botando aquilo no currículo, entendeu? Para tentar se inserir no mercado, porque hoje em dia está muito mais complicado. Muito mais complicado. Antigamente você tinha um primário, você já se distinguia, né? Hoje em dia não, vai aumentando assim, tá? Então, o que você estava falando? Então, o que a Luciele falou, o que você falou? Então, a gente tinha que resolver esse problema aqui, né? Ao mesmo tempo, economicamente, a gente já estava vivendo a queda do milagre econômico. Isso aqui já, ó, tum para baixo, né?
tinha que criar vaga no ensino superior, né? Tinha essa coisa dos excedentes, você fazia o concurso e você passava, era aprovado, só que não tinha vaga, porque o ensino superior não tinha vaga para todos que conseguiam terminar o ensino. O que mais que a gente tem que falar? Sobre o segundo grau, como é que ficou? A formação de professores também, né? Que isso vai acelerar o processo dos professores, Claro. para poder atender a demanda de alunos. Então tinha que fomentar maior número de professores se formando, porque estava tudo crescendo, né? Só que crescendo com pouco dinheiro. Então, de novo, expansão precarizada. De novo, essa história da educação no Brasil. Vai expandindo precariamente. E aqui, vocês vão falar disso, como é que ficou isso no segundo grau técnico? Sim. Então vamos lá. No segundo grau, teve a proposta, no caso, ousada, que foi o técnico, que seria profissionalizando isso daí, para ter mais mão de obra assim que os estudantes saírem do segundo grau. No caso, isso foi somente para as escolas públicas, porque as escolas particulares não adotaram essa mudança. Eles simplesmente falaram assim, não, eu vou ficar com os cursos gerais, porque eu vou dar oportunidade para o meu estudante. Não, peraí, devagar. O que aconteceu com o ensino segundo grau? Segundo grau, ele adaptou para o técnico. Para ter mais mão de obra. O que significa isso? Todo ensino de segundo grau era técnico? Não. As pessoas elas podiam escolher se elas queriam isso pro geral ou técnico. Não, elas não podiam escolher, não. Olha só, isso aqui é o seguinte, o que aconteceu? Essa reforma é muito importante para vocês entenderem até a reforma atual do Temer. Tá? É bem parecida. Que é bem parecida. Né? Na verdade, o que foi feito atualmente foi recuperar uma experiência que os militares fizeram nos anos 70 e que não deu certo. E que eles próprios verificaram que não deu certo. Em 82 eles desistiram disso porque viram que não deu certo. Então qual era o problema que a gente tinha? Antigamente a gente tinha dois ramos, né? O ramo finalista, que era o técnico, e o ramo propedêutico, que dava acesso ao ensino superior, tá bom? Isso era super criticado, porque realmente, com toda razão, era injusto, e ainda por cima porque esse ramo técnico não permitia que as pessoas fizessem o vestibular. Só em 1961, com a LDB, eles passaram a deixar os técnicos prestarem vestibular. Só que eles prestavam, mas não passavam, porque eles não tinham formação geral, entendeu? Eles só tinham a formação técnica, então eles se davam mal. Aí começaram a criar os cursinhos particulares, começou a virar um negócio de cursinho particular, atendendo esse pessoal que tinha feito o técnico a partir de 61, começou um boom de cursinhos. Esse boom de cursinhos que começou a crescer em 1961 foi dar origem às universidades particulares na década de 70, tá? Então, assim, Gama Filho, Castelo Branco, essas universidades tinham sido cursinhos de pré-vestibular privado, tá? Aí os militares, atendendo a essas demandas da pressão popular, falam assim, então a gente não vai fazer que nem Getúlio Vargas, não vamos fazer... Mais exibição, só para poder dar um recado. Pode dar. Pode. Então, gente, boa noite. Eu me chamo Nayara. Eu sou estudante aqui da UF de Políticas Públicas. Construo o Centro Acadêmico Manuel Moraes. Estava na última gestão também do DCE, gestão Todos os Campos, que a gente entregou agora. E construo o Movimento Kizomba também. E a gente está vindo aqui, eu, a Aline vai estar passando
escrevendo sua prece, para estar falando com vocês sobre esse processo, né, que já está correndo de eleições, a gente já está no processo eleitoral do DCE, e é muito importante que todo mundo participe, fale das suas demandas, para a gente poder estar apresentando propostas. Estou aqui, eu, estudante do interior, que, né, moro em Angra, sou de Angra, e é importante a gente ter essa relação de estar conversando aqui e estar construindo de fato as propostas. A Kizomba, que é o movimento que eu construo, a Kizomba vai estar apoiando e construindo a Chapa 1. E amanhã a gente vai estar puxando uma plenária da Chapa 1 ali na tenda, às 8 horas. Estão todos convidados, é muito importante todos estarem participando. E muito importante também estar passando aqui e estar falando um pouco mais do que é a Kizomba para vocês, né? Que eu falei, o movimento que eu construo fica muito solto. A Kizomba é um movimento social de juventude que tem atuação no movimento estudantil universitário e começa em 99 essa atuação a partir do 46º Congresso da UNE. A UNE também está explicando aí no folheto das entidades estudantis, né, que é a União Nacional dos Estudantes. E é um movimento que é muito forjado a partir da luta contra as privatizações que vinham do governo FHC e muito também na luta contra a ALCA, que era a área de livre comércio das Américas, que era uma imposição que vinha tendo imposição imperialista e que a gente lutava contra. Então é forjada nessas lutas que a Kizomba surge. E desde lá, desde 99 para cá, o movimento estudantil já mudou muito, mas mesmo assim a gente continua com a mesma proposta ainda, de construir uma nova cultura política que é necessária e de uma cultura política porque a gente vive hoje, os processos que a gente vive hoje, e também se faça e se construa em resistência. E o nosso revidar é o revidar com políticas antirracistas, é o revidar com feminismo, é o revidar com políticas anti-LGBTfóbicas e o revidar também com socialismo, que a Kizomba se coloca nessa luta. E a gente tem essa compreensão dessa necessidade política de se posicionar. Então é isso. E a gente espera vocês amanhã na tenda às 8, na plenária, para poder conversar. E qualquer dúvida também sobre a Kizomba, vocês podem estar conversando com a gente, comigo, com a Aline. É isso. Obrigada. Então vamos lá, vamos retomar aqui rapidinho. Então, gente, eles fazem o quê? Eles extinguem esse exame de admissão, né, fazendo uma ponte, uma continuidade, essa passagem passa a ser contínua, não é sequencial, e tornam esse segundo grau, tá, de formação geral, e profissional junto. Tá? Então é junto. O que significa? Que todo mundo, isso aconteceu quando eu estava no segundo grau. Eu fiz esse segundo grau. Tá? Então o que acontecia? A gente tinha na mesma carga horária aulas de formação geral e aulas de profissionalizantes. Eu, por exemplo, sou técnica de análises clínicas. Vocês sabiam? Precisaram tirar o sangue, assim, fazer o exame, eu faço. Isso é biologia. Por isso eu fiz biologia. Eu gostei muito desse profissionalizante, na verdade. Aí, o que acontece? Só que o meu colégio era um colégio de horário integral. Então, dava para compor essas duas formações. Mas nos colégios que eram num turno só, o que acontecia? Você tinha prejuízo para as duas
partes. Você tinha que perder, você tinha que dividir os 50%, tá entendendo? Então você tinha 50% aqui e 50% aqui, tá? Então antigamente aqui era 100% técnico, antigamente aqui era 100% de formação geral. Quando eu junto, né? O que a gente criou? A gente criou um segundo grau que 50% era de formação geral, então a formação geral, que era de 100% por esse ramo propedêutico, caiu para 50%. Que merda, né? E a formação técnica também caiu para 50%. Que merda também. Então era um ensino de segundo grau que nem formava pessoas para seguir o ensino superior, nem formava pessoas para o mercado de trabalho. Olha que coisa maravilhosa que os militares inventaram. Eles não dobraram a grade? Não dobraram a grade. Era no mesmo tempo. As particulares não aderiram ao técnico. Exatamente. Aí isso era uma lei que tinha que ser. Isso tudo foi na Lei 5692, de 71. Eles fizeram isso ao mesmo tempo. Transformaram o primeiro grau e o segundo grau com essa carinha aqui. Mas, como elas já falaram as duas, né? O que aconteceu? As escolas particulares burlavam isso, né? Fingiam que davam isso aqui, mas mantinham, na verdade, a 100% de formação geral. Porque o público das particulares queria o quê? Queria passar para o vestibular, que era difícil, porque o ensino superior tinha poucas vagas, tinha poucas universidades no Brasil, tá? Então, eles faziam isso. E as escolas públicas ficavam produzindo uma pessoa que nem dava conta nem era um bom técnico. E depois tem outra coisa, gente. Eu estava vendo aqui o quadro, não sei quem estava dando aula antes, mas era sobre isso, né? Sobre o ensino médio novo. Eu vi aqui que tinha aqui. Eles criaram também uma porção de opções de ensino técnico, né? Então imagina, cada escola de ensino secundário da época tinha que oferecer laboratório disso, laboratório daquilo, profissionais. Isso é muito caro de transformar todas as escolas de ensino médio em escolas técnicas. Vocês já visitaram uma escola técnica? De verdade? Uma escola boa? Né? O Senai? É uma coisa impressionante, é caro. Né? O ensino técnico bom é caro. Você precisa ter bons professores, precisa ter bons laboratórios. Então é óbvio que eles não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque em 71 a crise do petróleo já estava começando e aquele dinheiro estava acabando já. Então a gente ficou ruim. Ficou tão ruim que em 1982, se eu não me engano, eles próprios, os militares, eles mesmos, tá, falaram, vamos acabar com isso. Fim do segundo grau profissionalizante. Eles falaram, vamos acabar com isso porque não deu certo. Né? E aí o Temer volta essa proposta, requenta essa proposta, aumentando o turno, pelo menos, mas aumentando pouco, né? E sem dinheiro, poucas horas. Até 5. Sim, mas não dobra. Ué. Acho que não são dois turnos inteiros, não. Até 5. Entendeu? O que? Integral? 7h30 e 6h15. Não. O ensino médio hoje, o novo ensino médio, Não, É até as 3 horas. é até as 3 horas, não é inteiro, não. Pega de 7 a meio-dia, aí depois é de 1 hora às 3 horas. Aí tem uma porção de opções de... Administração, a minha irmã fez esse, faz. É administração, acho. É com ênfase na administração. Empreendedorismo? Empreendedorismo. Empreendedorismo. Não, O Não, curso do que tá normal. falando. Então, olha só. Então, Não, amiga, é nova reforma, não essa questão. É que é obrigatório o agora. novo você ensino médio, o novo fazer. ensino médio, tá? Então, Você isso escolhe sempre foi um problema, mas a gente sabe que essa divisão aqui, ela continua, por mais que você tire ela da lei, entendeu? Ela continua, né? Por quê?
porque tem famílias que podem bancar que os seus filhos continuem estudando sem trabalhar, e tem famílias que não dão conta disso. Né? Então você vai acabar tendo um dualismo. Desculpa. Vai. É porque assim, deu tudo errado, né, para os militares. E outra coisa que deu errado também, comentei, é sobre o analfabetismo, né, que eles combateram a ideia do Paulo Freire lá atrás, com a União, e eles não entregaram uma alfabetização legal. Então eles criaram o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que é muito engraçado porque eles pegaram a ideologia o método freiriano, tentaram aplicar, só que deu tudo errado, porque, tipo assim, aquela parada do tijolo, vocês conhecem muito tijolo, mas tiraram toda a ideologia que era aquela... das palavras geradoras, não usava. Gente, porque assim, o método Paulo Freire, sem isso, é um método da silabação de toda a vida, né? Das famílias silábicas, que é uma coisa já muito anterior ao Paulo Freire. Vocês conhecem o método Paulo Freire? Como é que é, gente? Todo mundo conhece aqui? É uma coisa muito simples. Você pega a palavra, por exemplo, tijolo. Tijolo. Aí ele faz as famílias, tá? Fonético, né? Exatamente. Tá? Que na época já era bastante criticado, tá? Tem um livro que se fala, eu acho que é a pedagogia do Babel Bibobu. Exatamente. Então isso é bom a gente lembrar, né? Que a pedagogia do Paulo Freire é a pedagogia do Babel Bibobu. É sistemática. Caramba, isso é assim, não, mas é bom a gente saber. Deixa você tá calma, Tem que saber. Deixa o coitado do Aqui, Freire. Joju. Eu aprendi a Lá, Lé, Li, Lolu. Aí a partir daqui você forma outras palavras. Por exemplo, luta. Ó, fiz luta. Quem faz outra? Tatu. Tijolo. Tijolo já tá, né? Teto. Laje. Tolo. Enfim. E o sucesso isso, né? Funciona. Tá? Hoje em dia a gente sabe, né, família Ferreira, que enfim, tem outras maneiras de pensar. Até porque isso aqui vai dar problema, porque se você bota assim, por exemplo, a família do C. A família do C dá muito problema, né? Não, o problema não é o cu, o problema é o C e o Si. Né? Que tem o mesmo som. Deveria ser K, que é Ki, Cocu, né? Como é que você vai explicar para Hoje era criança? muito difícil pra mim, tá? Aprender assim. Claro, porque é uma coisa estúpida. E eu acho também que beleza, aprendi a ler, mas eu acho que eu fiquei meio analfabeta funcional com isso aí. Pois é. Agora, o grande barato, isso daqui era um método muito antigo, já usado em todo lugar e tal, né? A grande contribuição, né, do Paulo Freire foi trabalhar o trabalho que se fazia nos grupos de cultura que eles chamavam, né? Então reunia os trabalhadores e mostrava para eles que era muito mais uma alfabetização política, quer dizer, ele fazia as duas coisas, né? Alfabetização política, você chegava a um monte de pessoas trabalhadoras. Sim, só que durou pouquinho tempo, porque foi muito pouco tempo de luta, foi muito pouco tempo de dedicação a isso, entendeu? Então, assim, eu só reclamo porque a gente tem outros educadores que lutaram por mais tempo e produziram efeitos mais notáveis na educação brasileira do que o Paulo Freire. Então, a gente tem que pensar, né? Ele teve seu papel, mas também não dá com essa bola toda, assim, não. Então, a ideia era essa. Aí, o que eles fizeram? Tiraram o tijolo, entendeu? Tiraram... A ideologia. Sim, mas o que é tirar a ideologia? Não trabalhar mais com as palavras geradoras. Não, professor, isso não.
Desculpa. Mas não, o que eu entendi foi que eles tiraram essa ideia do opressor e do oprimido. Sim. E usaram o tijolo. Sim, mas a questão é o seguinte, isso aqui, olha, é palavra geradora. Quando eles escolhiam, nunca mais a palavra geradora foi de cunho ideológico, entendeu? As palavras geradoras passaram a ser coisas sem... Tudo é método Paulo Freire, gente. Não é método Paulo Freire. É uma enganação que os militares fizeram. Mas no texto eles falam que foi baseado no método dele. Mas eles defendiam isso. O que os militares estavam fazendo? Eles expulsaram Paulo Freire, né? Caçaram os direitos políticos do Paulo Freire, proibiram Paulo Freire de fazer o trabalho que ele fazia, porque achavam que era comunista, mas ao mesmo tempo já tinham criado uma opinião pública de que dava certo esse método, entendeu? Então eles não queriam descontinuar o método, então eles pegaram a coisa técnica, continuaram a usar e falaram assim, não, o Paulo Freire foi embora porque ele era comunista e tudo, mas a gente continua fazendo o mesmo trabalho do Paulo Freire, entendeu? Só que ela é mentira. Ela fala que os dirigentes de Mobral diziam à época que poderiam até usar o método de Paulo Freire, desde que desideologizado uma contradição em relação à proposta do educador de que a educação fosse também um meio de conscientização política dos oprimidos, conforme descreve Leon Exatamente. Soares, Exatamente isso mesmo, tá? Então, o que é desideologizar? É trabalhar com palavras que não eram carregadas de ideologia. Então, antigamente as palavras eram opressão. Então, assim, se você vai se você vai no Museu de Alfabetização em Cuba, né, as palavras geradoras, assim, também virou uma cartilha, era uma cartilha socialista, mas era uma cartilha também, tá? Então, as palavras, os cubanos aprendiam a ler com Fidel, entendeu? Café Fifofu, Café Titotu, Fidel, entende? Então, também era uma inculcação, né? Enfim, para o outro lado, tá? Simplesmente usavam Eles simplesmente usaram usaram o nome, mas não tinha mais nada daquilo, né? E não deu certo, porque eles tinham o método Paulo Freire. Gente, assim, também assim, o método Paulo Freire durou, na prática, acho que teve uma experiência de no máximo 2 anos, não teve mais que isso, ou 3 talvez, tá? Então, assim, fica difícil a gente comparar o que era melhor e o que era pior, né? Teve um grande sucesso, uma experiência que ele fez em Angicos, teve muito sucesso. Oi? Não, eu tô falando uma coisa sozinha pra me relembrar mesmo. Que teve muito sucesso, mas assim, foi uma experiência piloto, a gente não sabe se essa experiência, se continuasse, ia dar certo, entendeu? Então, o sucesso total dele foi em cima dessa experiência. Foi, né? Agora, como ele estava ligado ao governo do Jango, então tinha grana, né? Então tinha uma tecnologia na época moderníssima, que era o slide. Vocês sabem o que é slide? Acho que vocês não sabem. Não. Só copiaram no nome. Cássio sabe o que é slide. Projetor de slide. Antigamente a gente fazia fotografia que eram diapositivas, como é que chamava? Diapositiva, né? Chamava. Então, sabe o negativo da foto? Vocês nem sabem o que é negativo de foto. Sim, um filmezinho de foto. Um filmezinho de foto, tá? Então você tinha um projetor que tinha, os mais modernos tinham uma coisa redondinha, assim, um carrossel, mas os mais antigos eram 2, eram de par. E aí você botava a figurinha e projetava, tinha uma luz e projetava no. Vocês nunca viram isso? Eu já vi Eu filme faço de muito vendedor. em filme antigo. É isso. Nós somos Tem Jurássico, uma Andréia. série na Globo que relata uma cidade chamada Pitombas, que tem um cinema. E é o único meio onde as pessoas conseguem assistir. E lá tem esse filme. Então, assim, isso foi uma coisa muito inovadora, porque antes
a alfabetização de jovens adultos era com cartilhas de criança, entendeu? Então os adultos usavam o material de criança, que era muito desagradável, né? O cara é trabalhador, vai ficar... Aí o menino brincou, não sei o quê, vou pegar a florzinha, o coelhinho... Branca Alves foi uma das pioneiras, né, nessas cartilhas. Não sei. É. Então houve vários movimentos, mas não foi o único também, tá? Houve um movimento esse dos... Oi? Parece que foi uma profissional. Então, não, assim, teve uma importância muito grande, né? Agora, tem várias coisas que são interessantes também. Tem um outro autor que eu fico triste de não ser falado, que é o Álvaro Vieira Pinto. O Álvaro Vieira Pinto, a gente pode dizer que foi o mentor filosófico do Paulo Freire. Se você for ler a Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade, eu fui descobrir esse autor lendo esse livro, né? Eu fui lendo e falei, gente, o Paulo Freire toda hora cita esse cara que eu nunca ouvi falar. Aí eu fui ler, foi um dos fundadores do ISEB, entendeu? Trabalhou anos pela educação e ninguém fala dele. Álvaro Vieira Pinto tem livros incríveis, maravilhosos de educação jovens e adultos. Então, assim, só pra gente vendo outras coisas. Mas aí foi um fracasso esse negócio do Mobral. Gente, na minha época, Mobral passou a ser sinônimo de analfabeto. A gente falava, lembra disso, Cássio? Cássio lembra disso? A gente falava, o cara é mó Mobral. O cara é mó Mobral, né? Significa analfabeto. Pesadaço. Pesadésimo, né? Então, e assim, então o que eles queriam fazer? Gente, olha só, era alarmante, tá? 1 a cada 3 brasileiros era analfabeto, não era analfabeto funcional, era analfabeto, 100% analfabeto. Vocês fazem ideia disso? Um negócio absurdete total, né? Então, alguma coisa tinha que ser feita, tá? Eles fizeram esse projeto consumiu um monte de dinheiro, tá? Eles mentiram, fala no livro. Mentiram as taxas e depois... Mentiram as taxas e tal. Foram os únicos a fazer essas coisas assim, com alfabetização? Não, tá? Porque todo governo tem sempre um projeto de alfabetização. Depois, por exemplo, que eu me lembro, com o Fernando Henrique Cardoso, Não, o Lula foi Brasil alfabetizado. Tem sempre umas campanhas de alfabetização gigantes, entendeu? E que não dão muito certo. Não dão muito certo. Mas é tempo de aprender agora. Agora é tempo de aprender. Vai mudando os nomes, assim. E antigamente era assim, era sempre a primeira dama que organizava isso, a parte de alfabetização, coisas sociais. Então era a Ruth Cardoso, do Fernando Henrique Cardoso, agora me lembrei, era Brasil alfabetizado, era do Lula. Alfabetização solidária, se eu não me engano, um é do um, o outro é do outro, né? Então, para tentar melhorar esse déficit de educação, que na verdade acaba melhorando com o tempo, né? As pessoas vão entrando para a escola e os analfabetos vão morrendo, mais ou menos isso, assim, essas campanhas não costumam dar muito certo, né? O lance do Paulo Freire, que se fala muito na experiência de Angico, que deu muito certo. O que deu muito certo? Porque as pessoas, depois de anos, foram voltar lá nessa ilha, né, onde ele fez essa experiência, e as pessoas continuavam lendo, coisa que o Mobral não conseguiu. No Mobral as pessoas aprendiam a assinar o nome, não sei o que, assinar as coisas, depois passava um tempo e elas esqueciam, elas não criavam uma relação com a leitura, entendeu? E com a escrita. Tá? Só para colocar aqui, antes da gente passar mais para o final, a educação moral e cívica também é importante, que entra no currículo, a educação moral e cívica e o ensino religioso. E professora, eu não sei se está certo, mas pelo que eu pesquisei, a sociologia e a filosofia saem do currículo. Pelo que eu li. Não
Tinha filosofia e sociologia. Tinha, né? Não, o que a gente tinha era estudos sociais, que era geografia e história juntos. Tinha OSPB, Organização Social da Educação Brasileira. Gente, essa disciplina de moral e cívica ia até o ensino superior. Quando eu fiz o ensino superior, quando eu fiz faculdade, eu continuava tendo essa disciplina obrigatória. É uma forma de alienação. Agora... Desde criança. Agora, gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu fui semana passada na UNILA. Né? A UNILA é a Universidade Federal da União Latino-Americana, tá? Que é um projeto dentro do PT de uma universidade que ligaria os sul-americanos todos. Né? Então, realmente tem muita gente em todo lugar. E lá tem umas disciplinas obrigatórias, qualquer que seja a disciplina que você faça, gente, que é um componente completamente ideológico, muito semelhante a esse. Só que qual é? Consciência latino-americana. Tá entendendo? Eu sou contra. Eu particularmente sou contra. Eu acho que não faz muita diferença. Tá entendendo o que eu tô falando? Então tem outras formas. Se eu impuser uma disciplina de gênero, não sei o quê, eu acho que é parecido com isso. Tá entendendo o que eu tô falando? Né? Eu acho que essas coisas têm que acontecer transversalmente. Né? Mas você ter uma disciplina cujo objetivo é unicamente ideológica, eu acho muito complicada. Eu acho que governo querer colocar uma ideologia. Não é? Então, essa disciplina aqui, a gente aprendia os grandes heróis, né? Duque de Caxias, não sei o quê. Agora, a gente pode substituir isso, por exemplo, por grandes heróis afro-brasileiros. Muda alguma coisa? Muda. Na minha opinião, é uma disciplina ideológica. Mas aí é uma ideologia de minorias, cara. Você empodera uma minoria que está... Eu não sei, é uma discussão. Concordo com o seu argumento. O argumento dela é bom, né? Mas né, das minorias põem. Não sei, eu não acho legal. Entendeu? Porque dá margem ao outro lado fazer igual. Eu acho que faria mais sentido falar assim, ideologia só de esquerda. Aí beleza, não. Mas assim, questão de... enfim. A gente aqui estudava heróis, eu acho complicado. Eu não gosto de heróis de jeito nenhum. Eu particularmente. Eu tinha uma professora que falava que todos os heróis do livro de história eram filha da puta. Pois então. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas então a gente tinha isso. Educação moral e cívica e educação física. Como é que era? Você jogava uma bola e pensava na terra. Quem falou? Emanuel. Não, olha só, educação física no governo militar era super valorizada, né? Inclusive os alunos que tinham bom rendimento em educação física tinham bolsas de estudo, tinham regalias, né? E a gente era obrigada, todo o tempo era obrigada. No ensino superior você também era obrigado a fazer educação física. Eu odiava a educação física. Isso aí é influência americana? É influência americana e influência militar, da coisa de disciplinarizar os corpos, entendeu? E muitas vezes os professores de educação física eram militares. Lembra disso? Eram militares e ficavam, era uma coisa completamente tirânica, aí você ficava lá, aí eu já falava que eu era doente, que eu era torta, eu não posso fazer educação física. Ótimo. É sério, eu falava, não posso. Aí eu fazia assim, que isso? Você vai quebrar tudo, não fazia educação física. Mas era isso, então era uma coisa de disciplinarização dos corpos, né? A ideia de que falta disciplina, que é uma coisa, gente, essas ideias todas estão sendo retomadas com o presidente Bolsonaro, né? O que ele defende? A ideia de que o problema da educação brasileira é que não é gerida
por militares, não é? Ele colocou vários militares como diretores de instituições, de técnicos, de tal, porque ele acha que o grande problema é falta de disciplina. Ora, a disciplina é importante para a gente estudar? É importante, né? Mas daí a pessoa ficar tendo que fazer não sei quantas flexões, as pessoas suavam, ficavam quase morrendo, entendeu? Fazendo 100 flexões e tal. Então tinha essa mentalidade, a ideia era não refletir nada, né? Então as disciplinas eram assim. E tinha um clima, outra coisa que aconteceu nesse período foi realmente a expulsão dos melhores professores, né? Os melhores professores foram caçados. O que é caçados? Caçados dos seus direitos políticos, perderam seus direitos políticos. Foram demitidos, né? Vários, né? Inclusive a Miss Teixeira também, que teve que ir embora do país. Exilado. Tá? Então, Você fez um negócio seguinte, no tempo do colégio não tinha Olimpíada, tinha competição, então tinha desfilar, tinha que desfilar. Na minha escola também tinha as Olimpíadas. Você tinha que ter uniforme, Uniforme. quase uma coisa meio militar. Né? Totalmente militar. E a questão, na minha época, a gente chegava na escola, a gente tinha que cantar o hino nacional, enfiadinho, com a mãozinha no peito, outra mão pra trás. Não, era todo santo dia. Já responde a pergunta da semana aí. Agora tudo se encaixou, agora tudo faz sentido. Olha, eu detestava quando dava vontade de ser uma agonia, quase uma hora, porque eles ficavam falando, aí levantava a bandeira. Você ainda tinha que fazer isso? Eu também. Eu penso, a minha escola era de freira. Cantava o hino do Brasil e município. Isso, cantava o hino do Brasil. Ganhamos. Ele tinha 2 hinos de ano. Eu não aguentava mais. Ainda tinha 2 hinos de oração. ano. Não tinha oração. Os pais A gente pode falar desse período. O site. Superior. Faz. Então, Peraí, gente. Atenção, que não acabou. Resposta da semana. Gente, foram 20 anos de ditadura. Não vamos acabar assim. Hoje a gente só vai fazer ditadura. então, gente, foi o período que investiu muito no ensino superior. A gente tem os dados aqui. Eram 142 mil estudantes do ensino superior e passou para 1,4 milhões. Então, assim, subiu bastante. Então, gente, houve uma expansão do ensino superior no período militar. Você sempre responde no ensino superior. Oi? Eu estou de trabalho, no ensino superior. Aumentou de 160% de investimento e o ensino primeiro grau só 129%. Como a gente viu, era muito difícil chegar no ensino superior, era só elite mesmo. Tem até um dado aqui que é bem surpreendente. 47% dos universitários eram de elite, ou seja, tinham mais de 10 salários mínimos, e 4,5% dos universitários correspondia a 59% do total da população que tinha até 2 salários mínimos. Então, assim, era muito Elitizada. Mas a galera das universidades tinha forte resistência contra a ditadura também, mesmo sendo elite e tal. É importante a gente falar disso. E resistiu, né? E resistiu bastante. Foi o ensino superior que resistiu bastante à ditadura militar. E foi muito perseguido, tá? Então, por exemplo, nesse período a UNB foi invadida. Tem um filme que vocês podem assistir, que está no nosso cineclube, que chama Barra 68, né? Que conta a história da invasão da UNB. Os caras chegaram lá armados, né? E tinha um monte de jovem, não fazia nada demais, entendeu? Estudava. Aí prendeu todo mundo, saiu prendendo geral, tirou o reitor, umas coisas assim bárbaras. Em 1983, o PIB aumentou 0,8%, foi para 2,8% de investimento na educação, sem investindo bem mais no ensino superior, que era bem mais bem. Então, olha só, isso que vocês estão mostrando é muito importante. Presta atenção aqui, gente, olha. Isso que o grupo está mostrando, que o grupo anterior também mostrou,
mesmo quando você fala assim, 2% do PIB é pouco, né? Mas você pensar que desses 2%, a maior porcentagem vai para o ensino superior, né? Que por sua vez era a etapa mais elitizada e continua sendo a etapa mais elitizada. Vocês têm dúvida disso? Não. Então, assim, o ensino superior hoje é menos elitizado por conta das políticas de expansão e de inclusão, né? Mas continua sendo, você vai afunilando, não é todo mundo que consegue ir para o ensino superior, Agora né? exclusão por cursos, né? Oi? Exclusão por cursos. Exclusão por cursos e exclusão por localidade também, né? Porque a gente sabe que existe uma grande desigualdade no ensino superior federal, né? As federais não são todas iguais, longe disso, né? Uma coisa é você ser federal de interior, outra coisa é você ser federal de sede, é muito diferente, né? Então, é verdade. Então, é importante a gente saber disso para vocês amanhã irem no evento e falarem sobre isso, lutarem por melhores condições, né? Assim, então, assim, é bom a gente pensar, nossa, a gente só tinha 4, passou a ter 8 anos de ensino obrigatório. Nossa, isso foi bom. Isso faz a gente calar? As pessoas calaram, ficaram felizes com isso e pronto? Não, continuaram lutando. E é assim que a gente tem que fazer. Não, mas pelo menos eu estou no ensino superior e já está bom. Não, tem que continuar lutando, né? Para o ensino superior ser de qualidade para todos. Não é porque a pessoa tira a nota um pouquinho mais baixa, brinde, vai para um lugar escroto. Não pode ser assim. É sério, gente. Não pode, mas é assim. O legado que a ditadura deixou foi a altíssima taxa de analfabetismo. Então, muitas famílias analfabetas, mesmo com isso da expansão de 4 para 8 anos, pelos casos que a gente pode ter muita repetência, muita evasão escolar, e fora o analfabetismo funcional, que é outra coisa, né? Tem as pessoas que são analfabetas e o analfabetismo funcional. E, basicamente, é isso. Pedagogia da repetição. Como é que ficou a questão da valorização docente durante a ditadura militar? Eu li aqui, se por um lado o Estado perseguiu alunos e professores e atuou com violência em universidades, por outro uma aliança tácita entre docentes, pesquisadores experientes fez com que as agências de fomento enviassem muitos dos recursos destinados à pós-graduação. Eu não sei, isso foi essa pergunta. Não, assim, foi um período de grande arroxo salarial, tá? Tanto que na década de 80, né, quando a gente começou o período de redemocratização, que foi aqui, olha, em 82 começou, tá? E aí a gente teve um presidente, que era o Figueiredo Magalhães, que dizia assim, a gente vai fazer a democracia, como é que era que ele falava? Gradual, né? Como é que era? Pega aí na internet. Geral e restrito. Não, isso era anistia ampla, geral e restrita. Ele dizia que tinha que ser gradual, né? Mas que ele ia abrir, e quem não quisesse abertura, ele ia aprender a arrebentar. Olha que genial. Eu quero a democracia. Oi? Abertura, porque a gente fala, a ditadura, a gente fala que estava fechado, o país estava fechado, né? Então que ele ia fazer a abertura política, tá? Gradual, e quem não quisesse, que ele prendesse e arrebentasse. Entendeu? Eu prendo e arrebento. E quem não quiser democracia, muito engraçado, quem não quiser democracia, eu prendo e arrebento. Genial, né? Figueiredo Magalhães. Fofo. E aí, nesse período, olha só, nesse período então, a gente tem as greves, tem muitas greves. Olha aqui, olha. Na década de 80, 82, a partir de 82, a gente tem greves de professores, tá? As greves de professores exigindo o quê? Melhores condições de trabalho. Porque a gente sabe, gente, que quem é que paga quanto? Que horas são, hein?
Quem paga a conta da expansão vai ser sempre quem? Os professores. Porque eles expandem e não aumentam o salário dos professores, porque eles precisam ter mais professor trabalhando. No próximo tema a gente vai falar sobre isso. Exatamente, porque aí depois disso tudo a gente vai ter em 1985 um documento muito importante que é a Carta de Goiânia, que a gente vai falar na semana que vem, né? Uma lista de demandas, para a gente superar esse golpe que o golpe militar representou para a educação brasileira, né? Porque houve muitas perdas. Agora, houve alguns ganhos? Só teve perda? Não. Isso aqui foi um ganho. Tá? O que é? Pode falar, professora. Continua falando. Já falei. Gente, mas essa coisa não gira mais não? A gente vai ver o passarinho falando, né? Pode quebrar. Aí, liga no... Onde que eu vou botar? Tá, no controle. O controle para você. Levanta. Ele não sai, é para ninguém levar. GPT, você já falou de GPT? Obrigada. Ah, tá. É pro outro lado. Não, é na sua frente aí, Jéssica. Desculpa, Não Vitor, tá só ligado, faz, não. não. Tá. Tá ligado, sim. Agora ligou. Calma. Televisão 1-0. Agora você entende a questão da sede? Eu não interior? Eu acho que quando a pessoa começa a virar professor, ela para de... Aí, Sabe das coisas? Eu vou voltando pro projeto. Mas às vezes eu fico assim, assim, vamos supor, tem interior e capital. Mas a Unicamp não perde muito pro... Não. A Unicamp em algumas áreas é melhor do que isso. Então, você vai falar assim, é uma universidade do interior de São Paulo, mas ela, se você falar medicina oftalmo, ela é melhor. Ah, ela com bate, certeza. ela bate, Não, mas ela não faz parte do Reúne, né? Não, e vamos supor, a Unesp, que é interior Botucatu, em alguma Exalc, que é Piracicaba. Na próxima semana a gente vai falar sobre isso, sobre essa. Começando falando dos cursinhos que viraram faculdade, então puxou muito também as taxas de matrícula, né? Para o ensino superior, só que, tipo assim, nem sempre era com qualidade. Só que não. Vai continuar. Segunda altura, né? Isso é igualzinho a vai esse. continuar mesmo se as pessoas, ainda mais nessa questão de chapa, as pessoas votassem nas propostas, cara. Porque aí uma reitoria, o pessoal votou assim. Chegou lá, não fazem coisa, não, amor. Seu é igual a esse? Ela é. O mal não tá. Até que esse não tá. Por que vai terapia hoje? Palhaçada isso aí. Porque escorpião é um signo forte. De virada. Signo de... Eu não. Faça assim, professor. Câncer. Tem cara de canceriano, tem cara de signo da água. Não, porque eu tenho ascendente Ares. Eles não são cancerianos. Só eu que sou meio Com ascendente Capricórnio. Eu sou virginiana, mas meu mapa astral inteiro em aquário. E Ares. Eu assim, nem tem escorpião, então não é mesmo. Isso me chama ascendente por signo. Sim,